Bom, pessoal, o nosso objeto de estudo vai ser inicialmente esse triângulo aqui, tá? O triângulo de vértices ABC. Mas antes da gente começar a falar das razões trigonométricas propriamente ditas, eu vou lembrar aqui uma propriedade angular muito importante, tá? Que é aquela propriedade relacionada aos ângulos internos, que diz assim: a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Então aqui nessa figurinha os ângulos são determinados por A, B e C, então a soma de A mais B mais C é igual a 180. No nosso triângulo dado aqui, vamos dar uma analisada. A gente tem o ângulo citado nesse vértice C aqui. Ele é um ângulo que se chama de ângulo reto e ele mede 90 graus, beleza? A característica é exatamente esse quadradinho com um pontinho central. Então aqui temos outros dois ângulos, os ângulos X e Y. Esses ângulos X e Y, ambos têm medida inferior a 90 graus e por isso são chamados de ângulos agudos. Mas espera aí, professor, por que os ângulos X e Y são agudos? Ou seja, por que eles medem menos de 90 graus? Por uma razão simples, pessoal. A gente acabou de relembrar a propriedade angular dos triângulos. Então vamos lá. Se o ângulo C mede 90 graus, eu estou botando a medida dele aqui, ó, e os outros dois ângulos a gente está chamando de X e Y. Então a gente tem aqui X mais Y mais 90 é igual a 180. Se eu pegar esse 90 e passar para o outro lado, ele vem subtraindo. Então x mais y é igual a 180 menos 90, logo x mais y é igual a 90. Ora, se a soma de dois ângulos é 90 graus, não tem outra ideia que a gente possa tirar daqui de que não seja essa de que suas medidas são inferiores a 90 graus. Beleza, pessoal? Bom, vamos definir as razões trigonométricas aqui. Elas são três. Nós temos o seno, temos o cosseno e temos a tangente. O seno é definido como cateto oposto dividido pela hipotenusa. Já o cosseno como sendo o cateto adjacente dividido também pela hipotenusa e a tangente que relaciona os dois catetos. A tangente é dada pela divisão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Mas vamos lá, eu trouxe uma outra figurinha aqui. Como se chama esse lado C aqui? Esse lado C recebe o nome de hipotenusa e vai ser sempre o maior lado em qualquer triângulo retângulo, tá? E o lado especificamente oposto ao ângulo reto. Então, todo lado de um triângulo oposto ao ângulo reto a gente chama de hipotenusa. E os outros dois lados são os famosíssimos catetos, tá? Beleza, então vamos lá para o seno e o cosseno, por exemplo, do ângulo alfa, desse ângulo que está aqui. A gente sabe que o seno de alfa ele trabalha com o cateto oposto. Então a gente precisa definir primeiramente quem é o cateto oposto ao ângulo alfa. Cateto oposto é o que está na frente do ângulo. E aí a gente percebe que esse lado é o lado BC, cuja medida aqui está representada pela letra A. Então, cateto oposto ao ângulo alfa é o lado A. Sendo assim, o seno de alfa, como o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, então nós vamos ter que A dividido por C. Já o cosseno, que trabalha com o cateto adjacente, vamos analisar aqui. Cateto adjacente, pessoal, é aquele que está ao lado do próprio ângulo. Ele é, na verdade, um dos lados que define o ângulo, tá? Então, se ele está ao lado, ele é exatamente esse lado aqui, a C, definido como medida pela letrinha B. Então, o cateto adjacente ao ângulo alfa é o lado B. Então, como vai ficar definido o cosseno de alfa? O cosseno de alfa vai ficar definido por B dividido por C. Bom, então vamos ver agora o seno e o cosseno do ângulo beta. Quem é o cateto oposto ao ângulo beta? O cateto oposto é o que está na frente. E quem está na frente do ângulo beta é o lado AC, definido a sua medida pela letrinha B minúscula. Então, o cateto definido, como vai ficar definido o seno de beta? Vai ser B dividido por C. O cosseno a gente sabe aqui que é definido pelo cateto adjacente. Então vamos lá, cateto adjacente é o cateto que está ao lado. Então aqui no caso ele vai ser o lado BC, cuja medida é definida pela letra A. Então como o cateto adjacente é A, o cosseno de beta vai ficar definido como sendo A dividido por C. Tranquilo aí, gente, até agora? Bom, então vamos para as tangentes agora dos dois ângulos, de alfa e beta. A tangente de beta, a gente sabe que a tangente trabalha com o cateto oposto e com o adjacente. Então vamos primeiramente lembrar aqui quem é o cateto oposto a alfa. O cateto oposto a alfa é o que está na frente, então é o cateto A. E o cateto adjacente é o cateto que está ao lado, então é o cateto B. Sendo assim, a tangente de alfa vai ficar definido como sendo A dividido por B,
Já o ângulo beta, o cateto oposto a beta é o que está na frente, então é o cateto B. E o cateto adjacente é o cateto que está ao lado, então é o cateto de medida A. Sendo assim, a tangente de beta é definida como sendo B sobre A, ou B dividido por A. E aí, pessoal, eu vou trazer uma relação aqui entre todas essas razões, tá? Primeiramente, eu vou criar aqui uma tabelinha para a gente colocar as nossas informações. E aqui eu vou colocar o seno, o cosseno e a tangente. E no horizontal, os dois ângulos agudos do triângulo que a gente definiu. Vamos lá, segundo as telas anteriores que a gente definiu anteriormente, o seno de alfa é A sobre C, o cosseno de alfa é B sobre C, o seno de beta é B sobre C e o cosseno de beta é A sobre C. Então observe o que acontece aqui. Ó. A medida do seno de alfa ela é igual à medida do cosseno de beta. E isso também acontece no vice-versa aqui. Ó. O cosseno de alfa é a mesma medida do seno de beta, beleza? E com relação às tangentes, a tangente de alfa é A sobre B e a tangente de beta é B sobre A. Observe que houve uma inversão nos termos da fração aqui que define a tangente. Então vamos fazer algumas conclusões aqui. Ó. A primeira delas, com relação aos dois ângulos agudos de um triângulo retângulo, teremos que o seno de um será igual ao cosseno do outro e vice-versa, ou seja, seno de alfa é igual ao cosseno de beta e o seno de beta é igual ao cosseno de alfa. E com relação às tangentes, funciona assim, ó. A tangente de alfa é o inverso da tangente de beta, isto é, tangente de alfa é igual a 1 sobre tangente de beta, é assim que a gente indica o inverso de um valor qualquer. A gente pode também dizer que a tangente de beta é igual a 1 sobre a tangente de alfa, ou seja, uma é o inverso da outra e vice-versa, também como a gente pode observar. Beleza, galera? Bom, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Se você gostou, deixa teu like e importante também se inscreve para participar, se ainda não faz parte do nosso grupo de estudos. E compartilha o vídeo aí com teus amigos que estão precisando aprender sobre o tema. Beleza, galera? Um grande abraço e até o próximo vídeo.